Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todos nós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 1. E nós vamos nos concentrar nesta noite na sequência da exposição deste texto, dos versos 5 até o verso 14. Hebreus, capítulo 1, versos 5 a 14. Por favor, não feche sua Bíblia. Nós precisaremos retomar o texto várias vezes ao longo da exposição para compreendermos bem o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta noite. Eu vou ler os versos de 1 até o 13 e o 14, leremos todos juntos, a uma só voz. Diz assim a perfeita palavra de Deus. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade, e cetro é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também, qual manto os enrolarás, e como veste, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Todos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e falar com o Pai mais uma vez. Bondoso Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e fazemos a Ti um clamor neste momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor derrame graça sobre este lugar, sobre a vida de cada um destes que adentrou estas portas nesta noite, com a intenção de Te adorar na beleza da Tua santidade. Que a eles, ó Deus, seja revelado o Teu plano. Que a eles seja descobertado, descortinado diante dos seus olhos a vontade do Senhor. E que assim, ó Deus, nós estejamos plenamente convictos da fé para a qual o Senhor nos chamou. Que ela seja uma fé forte, robusta, opulenta, em meio a este tempo de apostasia, em meio a este tempo de fraqueza, em meio a este tempo de abandono da verdadeira fé. Nós precisamos de Ti aqui, Senhor, e é por isso que nós clamamos no nome de Jesus, para que o Senhor ilumine os nossos olhos e pastoreie o nosso coração. Fala conosco, Senhor, e nós ouviremos a Tua voz. Guia-nos e nós entenderemos o Teu caminho. Encoraja-nos, ó Deus, e nós marcharemos firmes na direção da Tua vontade. É o que nós Te pedimos. E o fazemos no nome de Cristo Jesus, que é o Senhor desta igreja. Amém. Amém. Os nossos irmãos do primeiro século estavam prontos para fazer as malas e voltar do cristianismo para o judaísmo. O caminho de volta da fé verdadeira para uma fé inútil tem nome. Chama-se apostasia. Inútil era chamada aquela religião judaica porque havia falhado na sua principal razão de existir. E qual era esta razão? Apresentar ao mundo o Messias de Deus.
o Cristo, o enviado, o único pelo qual o homem poderia ser salvo. Cristo veio, eles o rejeitaram. Não obstante, o Senhor Jesus desenvolveu o seu ministério. Homens o conheceram, caminharam com ele. Ele fundou a sua igreja e deixou pilares, discípulos, depois chamados apóstolos. A igreja estava forte, opulenta, anunciadora do evangelho, era uma igreja de verdadeiras testemunhas. Não obstante esta força e este ímpeto, os anos passaram, as dificuldades surgiram, a perseguição aumentou, e como uma planta que vê ao redor de si crescer as ervas daninhas, a igreja lidava com a oposição. Chegou o momento de tomar decisões, seguir em frente ou voltar atrás, marchar adiante ou retroceder, seguir galopante na direção dos propósitos de Deus claramente revelados em Cristo Jesus, ou voltar aos velhos rudimentos da religião antiga. A decisão precisava ser tomada. Muitos estavam tomando a decisão errada. Mas o autor deste texto, isto é, o escritor da carta aos Hebreus, seguramente um hebreu convertido, um judeu crente de verdade, agora lembra aos seus irmãos que o caminho que eles estão fazendo de volta para o judaísmo é um grande equívoco. Por que sabemos que este homem era judeu? Ora, porque o nível de conhecimento que ele tem das coisas judaicas é impressionante. Não obstante, todas estas coisas serviram não para afastá-lo do verdadeiro Deus e da verdadeira fé, pelo contrário, serviram para fazê-lo pavimentar a estrada deste grande edifício, desta grande jornada rumo ao Salvador, com estruturas bastante sustentáveis e fortes. Falando em estrada, estrada geralmente é um problema, especialmente no nosso país, que lida com chuva e com esta temperatura intensa o ano todo. Ora muito frio, ora muito quente. Muita chuva ou chuva nenhuma. Quando você entra aqui nesta igreja, você passa por uma estradinha, já percebeu? E o seu carro já deve ter dito para você que ela não é das melhores, não é verdade? Chacoalha de um lado para o outro, as crianças chacoalham, tudo que está dentro chacoalha. Mas ela um dia foi uma estrada muito boa, é que ela sofreu os efeitos do tempo. As intempéries fizeram com que os paralelepípedos de algum lugar afundassem, outros ficassem um pouco mais altos. As raízes das plantas, já percebeu, cresceram no meio do caminho. Então agora, onde antes havia uma estradinha perfeita, as oposições da natureza fizeram haver uma estrada imperfeita. Essa é a metáfora da vida, não é verdade? Você lembra quando você começou a jornada com o Senhor? Era uma estradinha bem bonita, não era? Firme. Parecia que aquele chão era inabalável. Você caminhava firme na direção do Senhor, não perdia momentos de adoração, não perdia nenhuma oportunidade de manifestar a Deus a alegria pela salvação recebida. Mas o tempo foi passando, as raízes começaram a crescer no meio da estradinha, a chuva, a lama fizeram os paralelepípedos afundarem, outros ficarem mais altos. E agora, não raramente, quando você vai na direção do Senhor, faz isso com muita dificuldade. Chacoalha a vida, a alma, o coração dentro do peito. E não raramente você pensa em voltar atrás. Não raramente nós pensamos que pode haver um outro caminho mais fácil, talvez, menos truculento, menos trepidante. Talvez haja um caminho pelo qual eu não tenha tantas exigências, eu não precise testemunhar tanto. Talvez haja um caminho onde eu preciso me dedicar menos, ser mais passivo, ao invés de ter que ser tão ativo. Talvez um caminho onde eu seja mais servido e precise servir menos. O que passa pelo seu coração? Quais são as seduções que aparecem aí chamando você de volta para o mundo? Quais são as coisas que fazem você ter saudade de uma vida antiga, a qual em algum momento você mesmo reprovou, mas que pouco a pouco parece se acostumar com o que ela era e sentir vontade de voltar? Falando em povo hebreu e caminhada difícil, quando este povo caminhava do Egito rumo à terra prometida, eles sentiram saudade de uma coisa interessante: alho e cebola. Por alguma razão essa gente gostava tanto destes temperos, que eles falam no meio da jornada para Moisés: a gente sente saudade, porque lá tinha alho e cebola. Então eles estavam enfastiados do pão vil, eles diziam, que descia do céu,
chamaram de nojenta a providência do Senhor. Esta é a tradução para a palavra pão vil. O maná que caía já não saciava. Nós olhamos para a nossa vida e às vezes a providência de Deus já não está mais nos saciando. Então nós queremos voltar. Queremos experimentar de novo o sabor de alhos e cebolas do Egito. As Escrituras nos dizem que se o Senhor não tivesse fechado o caminho atrás, se o Senhor não os tivesse feito andar em círculos, em espiral, caracol, ou como você preferir chamar, de modo que eles não lembrassem o caminho de volta, se o Senhor não tivesse feito isso, eles teriam voltado, nós também. Se o Senhor não fechar o caminho atrás de nós, nós seremos os próximos a apostatar. Esta palavra, irmãos amados, vem ao nosso coração nesta noite, não por acaso, mas porque na história da cristandade, o povo de Deus sempre tem lidado com o desejo de voltar atrás, aos rudimentos antigos, a uma fé outra, diferente desta que hoje temos. Não raramente o povo de Deus tem também chamado no coração, talvez não com palavras assim deliberadas, a providência de Deus de pão vil. Estão insatisfeitos e muitas vezes nós olhamos para trás. Felizmente não encontramos o caminho aberto. Agora, quando o autor aos Hebreus se dirige ao povo, aos seus irmãos, patrícios, compatriotas, irmãos de fé, ele fala para eles porque eles não devem voltar, ele dá razões. E eu tenho certeza que aqui todos vocês já entenderam o problema que é voltar atrás. Eu estou certo de que todos vocês compreendem a necessidade de seguir em frente. Mas o alimento que vem do alto nesta noite, a providência do Senhor é mais robusta do que isso. O Senhor agora nos dá razões para nós entendermos por que é melhor caminhar com Jesus. Por que é melhor estarmos com Cristo. Por que os rudimentos antigos não servem para tapar as lacunas da nossa existência, para saciar as nossas necessidades e para resolver as equações difíceis da nossa vida. O autor aos Hebreus, nesta segunda parte do texto, fala a respeito da supremacia de Cristo sobre os anjos. Isto é muito importante, porque uma das coisas que seduzia os judeus a voltarem aos rudimentos antigos era uma espécie de paixão que eles tinham pelas coisas que os anjos eram capazes de fazer por eles. Qual é a paixão que você tem ou teve na vida antiga e que você confiava nessas coisas para resolver os seus problemas? O problema deles eram os anjos. E o nosso, qual era? Diante deste problema grave que eram os anjos e a maneira como eles os percebiam, agora vem o remédio do alto para solucionar o problema. Então eu convido você a, com coragem e disposição, entender como o autor aos Hebreus nos ajuda a abandonar paixões antigas, confiança em coisas que não podem estar na lista das nossas confianças, para agarrarmos aquilo que de fato é digno da nossa confiança: Cristo Jesus, o Filho de Deus. Por que Jesus é superior aos anjos? É a palavra ou a pergunta que nós vamos utilizar para compreendermos melhor este texto. Por que Jesus é superior aos anjos? Olhemos para o primeiro verso, verso 5. Por favor, leia comigo este verso e observe como o autor responde a esta pergunta. Todos. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho? Duas perguntas retóricas. Uma ferramenta muitíssimo utilizada por aqueles que nasceram numa cultura greco-romana. Perguntas retóricas são perguntas para as quais só existe uma resposta certa. Sabe quando o seu filho começa a querer caminhar como os amigos da escola dizem? E então você diz para ele: quem pode amar você mais do que eu? Só existe uma resposta certa para essa pergunta, e a resposta é: ninguém. Por mais que os seus amigos gostem de você e cuidem de você, por mais que eles prometam coisas e façam coisas boas a seu favor, ninguém será capaz de amá-lo como eu, seu progenitor, sou capaz de te amar. Nós temos reivindicado isso dos nossos filhos e com razão o fazemos. É preciso lembrá-los, dizer o que é óbvio. Agora Deus, por meio do autor à carta aos Hebreus, diz: a quem ele, o Pai, chamou e disse: Tu és meu filho?
A quem o Senhor disse, eu lhe serei por pai? E a resposta é, ninguém. Por acaso o Senhor chamou algum anjo e disse a ele, você é meu filho, ó Gabriel? Por acaso o Senhor chamou algum Miguel de filho meu? Por acaso ele disse que era pai de alguma destas criaturas? E olha que estas criaturas são seres muito importantes, poderosos, até mais do que nós. Mas nenhum deles nunca foi chamado por Deus de filho. Nenhum deles teve o privilégio de chamar o Criador de pai. Eles são serviçais. O último texto que lemos juntos, o verso 14, diz que é para isso que eles foram criados. São literalmente criados do grande Deus. São aqueles que trabalham em favor dos seus. Mas este nível de pessoalidade, só Jesus Cristo do Pai recebeu. O texto aqui citado pelo autor aos Hebreus, ou os textos, são dois textos que estão nas Escrituras. Veja que este homem conhecia a Bíblia. A Bíblia que ele tinha à mão, isto é, o Antigo Testamento, está na ponta dos seus lábios. E ele então lembra que este texto, tu és o meu filho, está lá no Salmo 2, verso 7. Nós lemos juntos aqui no começo do texto, do culto. O presbítero Michael nos conduziu nesta leitura. E este texto diz que Deus então chama neste salmo que é messiânico, fazendo referência a Davi, que era rei, aquilo que ele faria com Cristo, que é um rei superior e melhor do que Davi. Deus chamou Davi de filho. E então disse nestas palavras que, como este filho era rei, viria um outro filho que era melhor do que este, que também governaria, e que também receberia dos seus lábios esse título tão honroso de tu és meu filho. Meu é pronome possessivo. Meu quer dizer que implica em propriedade daquele que fala sobre aquele de quem está falando. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus tem ele como propriedade. Os anjos não estão nessa posição, portanto não merecem confiança como este que é o Filho do Senhor. Além do mais, o texto nos diz que eu lhe serei pai. Impressionante isso. Porque se nós formos a 2 Samuel 7,14, é exatamente isso que nós vamos ver este texto dizer. Eu vou contar para você a história do que antecedeu ao texto de 2 Samuel 7,14. Davi queria construir para Deus um templo. Deus disse que ele não tinha condições de fazer isso, porque tinha sangue de Ismael nas mãos. Lembra dessa história? Mas Deus disse a ele, você terá um filho, e este seu filho vai construir o templo. Além do mais, Deus chancelou este filho e esta construção, dizendo para Davi que ele, o pai, o Criador, chamaria este homem, no caso nós sabemos quem é, Salomão, de meu filho. Isso é muito bom. Isso é excelente, porque Davi estava nos últimos dias da sua vida. Davi sabia que o cronômetro estava chegando a zerar, que a areia da sua ampulheta estava caindo os últimos grãos. E se tem uma coisa que um pai quer, é ouvir alguém grande, honrado, forte e poderoso dizer que assumirá o seu papel quando ele não estiver mais presente. Se tem uma coisa que alivia o coração de um pai que ama seu filho, é a certeza de que mesmo que ele vá embora, o que ficar vai cuidar da sua prole como ele cuidou. Ninguém menos do que o próprio Deus fez esta promessa a Davi. Ele disse, ele será o meu filho, eu lhe serei pai. Davi seguramente descansou nesta promessa. Agora, nasceu aquele, vindo de Maria, vindo da família de José, descendente de Davi e de Salomão, a quem o próprio Deus chamou de filho. Na transfiguração, o texto que também lemos nesta noite, foram estas as palavras do Pai. Este é o meu filho, amado em quem me comprazo, em quem o meu coração se alegra. A ele ouvi. Chegou aquele que é maior do que os anjos. Era o que o autor aos Hebreus estava dizendo para os seus irmãos. Nós já temos o prometido, aquele que é maior do que aqueles que trabalhavam por nós. Ele é Jesus Cristo, o Senhor. É o Filho de Deus. É aquele que pode chamar Deus de Pai. Porque Cristo é superior aos anjos. Porque ele é o Filho de Deus. A primeira resposta. A segunda resposta está no verso 6. E agora nós vamos percebendo
que a intenção do autor do texto é repetir várias coisas para que o seu ouvinte entenda a grandeza do que ele está falando. O verso 6 traz a segunda resposta para por que Cristo é superior aos anjos. Observe comigo. E novamente, então, ele está mais uma vez valendo-se de um ambiente ou de perguntas para as quais só há uma resposta. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Este verso, e todos os anjos de Deus o adorem, está registrado em Deuteronômio, capítulo 32, verso 43. Naquela ocasião, é dito que os anjos de Deus têm uma finalidade. E a finalidade dos anjos de Deus é adorar o Deus que os fez. Agora veja, ele disse a palavra novamente. E a pergunta é por que o autor aos Hebreus fala que novamente isto aconteceu? Novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz: se é novamente a esta introdução, é porque houve uma primeira. Concorda comigo? A pergunta é: quando foi que primeiramente Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que chamou a Deus de Pai, entrou no mundo? João responde a pergunta. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus tem a primazia. Ele esteve aqui antes de qualquer anjo estar. Jesus colocou os pés nesta criação antes que esta criação, tal qual a conhecemos, existisse. Ele conhece isto aqui como a palma de sua mão. Afinal, foram as palmas das suas mãos que modelaram isto aqui. Tudo o que está ao nosso redor existe porque Cristo trouxe à existência. E isso inclui você e eu. Portanto, agora somos chamados, como o autor aos Hebreus chamou os seus irmãos daquela época, a abandonar a confiança em qualquer outra entidade espiritual, por mais superior que prometam que ela seja, para depositarmos a nossa esperança neste Cristo que é a entidade sobre todas as entidades. Neste que conhece tudo acima de qualquer conhecimento. Neste que tem o domínio de tudo, porque tudo está sob o seu controle. Novamente, o autor aos Hebreus disse: ele veio à terra. Ele esteve no princípio, quando tudo era nada, e agora está de novo, quando o nada virou tudo. Ele voltou. Ele não é aquele que abandona a existência à mercê de sua própria sorte. Ele é aquele que fica junto com a sua existência para promover a renovação, o conserto, o ajuste que ela precisa. Queridos irmãos, nós somos chamados nesta noite, e diante desta palavra, a colocar diante deste Cristo, o Filho de Deus, aquele que chama Deus de Pai, aquele que os anjos foram conclamados a adorar. Nós precisamos colocar ele no lugar certo na nossa vida. É preciso que Cristo esteja no lugar mais alto, sentado no trono do nosso coração. É preciso que a nossa confiança esteja em suas palavras, que nós sigamos a sua direção, porque este Cristo é de fato poderoso. Os anjos o adoram e nós somos chamados a fazer isso também. Observe que o texto diz que os anjos adoram este que é o Cristo, porque sempre tem sido assim, desde os dias do Êxodo até os dias atuais. Nós somos chamados a colocar em Cristo novamente a nossa esperança. É isso que tem minado a nossa fé. Quanto mais afastados de Cristo nós estamos, quanto menos dependentes da sua obra intercessória em nosso favor, mais dependentes de outras entidades nós ficamos. Às vezes a outra entidade é o nosso próprio coração. Confiamos demais nos nossos métodos. Começamos a adorar aquilo que nós somos capazes de criar. As nossas estratégias, os nossos planos. É verdade que estratégias e planos são coisas boas. O problema é quando nós confiamos mais nas nossas estratégias e planos do que no Cristo que nos salvou. Isso mina a nossa fé. Nós perdemos o fundamento e nós começamos a afundar. Adorar ao Senhor não é uma opção na nossa vida, irmãos. O nosso Deus tem mostrado isso por meio dos seus anjos. Eles têm se colocado em adoração diante do Filho de Deus. Nós temos sido chamados à adoração diante do Filho de Deus.
Saiba que esta reunião que acontece aqui dominicalmente não é uma invenção da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não foram nossos amigos, irmãos do passado, que tiveram uma ideia de ajuntar gente com a mesma fé no mesmo lugar e fazer uma reunião social e chamá-la de culto. Não. O inventor disso é o próprio Deus. Ele sabe da necessidade que nós temos de adorar ao Pai. Sem a adoração ao Pai, àquele que é digno de ser adorado, a nossa vida perde o sentido. Os fundamentos começam a afundar. Nós começamos a naufragar na fé. E o próximo passo será apostatar. Amados irmãos, nós somos chamados aqui a confiar em Cristo mais do que nos anjos. Em primeiro lugar, porque Ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, porque Ele é digno de adoração. Moisés venceu o faraó no Egito, confiando no Senhor. Moisés foi um libertador, aquele que tipificava Cristo, que levou o povo da terra da escravidão para a terra prometida. Agora veio aquele que é maior do que Moisés, o próprio Cristo, aquele que é maior do que os anjos, aquele que venceu os anjos caídos, os principados, as potestades, e que é mais poderoso e mais eficaz do que Moisés para nos introduzir na terra prometida. Se Moisés, com todas as suas deficiências, confiando no Senhor, foi capaz e apto para guiar o povo em confiança até que a terra prometida chegasse, quem dirá o próprio Cristo, aquele que veio de novo agora para assumir ele próprio a posição de libertador final. Se não é Cristo a nos conduzir adiante e a fechar o caminho atrás de nós, a exigir de nós uma adoração, nós estamos perdidos, voltaremos atrás, naufragaremos na fé. Porque Cristo é superior aos anjos, porque Ele é o Filho de Deus e porque Ele é digno de adoração. Agora, eu convido você a olhar comigo para os versos 7 a 9 e percebermos a terceira grande verdade deste texto, que nos ensina porque Cristo é superior aos anjos. Observe. Então o autor continua dizendo assim: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Agora, o autor chama-nos a atenção para outro aspecto. Ele fala a respeito dos anjos e reconhece a grandeza e o poder que estas criaturas têm. O verso 7 diz que o Senhor, quando fez os anjos, os denominou deste modo: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Duas figuras muito significativas para explicar quais são os adjetivos ou as qualidades de um anjo. Um anjo é como o vento. O anjo é como uma labareda de fogo. O que isso significa? Para aquele povo, o vento era uma força impossível de conter. Para nós também, não é? Houve aí uma tal presidente que sugeriu que alguém armazenasse o vento. A gente sabe que isso é absolutamente impossível. Mas naquele tempo já se falava a respeito do vento como uma força impetuosa. Você deve imaginar que com pouca tecnologia para edificar, para construção, o vento era o maior inimigo daquela gente. A ventania no deserto é uma coisa que assombra. Eles tinham uma vivência muito grande com o deserto, terra árida. As altas temperaturas do dia, que contrastam com as baixas temperaturas da noite, fazia com que na viração do dia nos desertos houvesse grandes ventanias. Você já deve ter visto isso nos filmes, não é? E aquelas ventanias traziam consigo muita areia. Às vezes dunas inteiras mudavam de lugar enquanto a ventania soprava de um lado para o outro. Aquilo era pavoroso. Então, a Escritura fala que, e porque esse texto existe, esse que o autor aos Hebreus citou aqui, está lá no Salmo 104, verso 4, onde o autor do Salmo chama, neste Salmo messiânico, os anjos de poderosos nestes termos, como ventos e como labaredas de fogo.
ele agora nos faz perceber que estes seres foram feitos com grande capacidade. A capacidade de ter em suas mãos a força de um vento ou de um grande vendaval. Mas isso não é tudo. Também é dito que os anjos têm o poder, como ministros de Deus, de agirem como labaredas de fogo. A gente precisa ter cuidado com essa figura. Porque labareda de fogo e fogo, na maior parte das vezes em que é citado no Antigo Testamento, tem a ver com juízo. Tem a ver com aquilo que Deus faz para castigar alguém que está andando no passo errado. Labaredas de fogo no Antigo Testamento, a Bíblia que o autor aos Hebreus leu, tem a ver com aquilo que alguém faz para castigar o que o outro fez. Os anjos, no caso, são essas figuras. As páginas do Antigo Testamento estão repletas de episódios em que os anjos arrancaram dos homens a vida. E a ordem quem deu? O próprio Deus. Fortes como o vento, vingadores como o fogo. Agora o Senhor diz, são pequenos, porque nenhum deles atingiu esta posição que está no verso 8, de ter da parte de Deus um trono que é para sempre. Nenhum anjo se assentará num trono que é eterno. Nenhum anjo se assentará numa cadeira, numa posição de poder que é para sempre. Cristo se sentou lá. É importante que você saiba disso. Porque ao nosso redor há amigos que estão por causa de alguma fé deste tempo, abandonando a crença que tem em Cristo para colocá-la numa entidade desta época. Há aqueles que se vestem de guias, há aqueles que buscam nessas entidades a força, o poder que precisam para viver a vida. Eles estão equivocados, porque de fato estão trabalhando e confiando em anjos, caídos é verdade, em demônios, mas são anjos. Eles estão depositando a sua fé em uma força que de fato existe. Os anjos caídos, a família de Satanás é poderosa. Nós temos experimentado a oposição deles com muita frequência, não é verdade? O povo de Deus tem. O próprio Filho de Deus a experimentou quando, na ocasião do seu jejum, 40 dias, ele próprio apareceu, nem mandou um dos seus anjos, veio ele em pessoa para se opor ao nosso Senhor e Cristo. A questão é que trocar Cristo por qualquer um destes anjos, trocar Cristo por qualquer uma destas entidades, trocar Cristo por qualquer um destes demônios é um grande erro. Você de fato pode estar indo na direção de alguém que é poderoso, mas de ninguém que tem poder deste nível. Porque anjos no máximo são fortes como ventos ou vingadores como labaredas de fogo, mas nenhum deles é poderoso para se assentar num trono de governo. Nenhum deles tem o controle das coisas o tempo inteiro como um rei tem. Nenhum deles é como o Filho de Deus, o Cristo, que se assenta num trono que é eterno, que tem na sua mão um cetro de equidade. O que significa isso? Essa figura é muito forte. Segurar um cetro era a figura de que o poder havia sido dado àquele que detinha este instrumento na mão. Uma espécie de bastão com 40 ou 50 centímetros, geralmente feito com uma madeira nobre, recoberto de ouro e encravado nele pedras preciosas, símbolo para que todos que olhassem alguém com este cetro na mão soubessem, este é o que governa, este dita as regras. Veja que loucura é alguém trocar este Cristo poderoso que tem um cetro nas suas mãos por uma entidade menor que no máximo pode cumprir ordens. Estar com Cristo é estar com aquele que dá as ordens. Estar com qualquer outro anjo ou entidade caída é simplesmente estar com aqueles que recebem ordens. É estar do lado errado. É estar do lado fraco da força. É estar ao lado daqueles que perdem, daqueles que perecem, daqueles que agem com injustiça. Porque veja, este Cristo é diferente. Este tem o cetro na mão, mas diferente de muitos reis que governam com tirania, este não. Este Cristo que governa com o cetro na mão é justo, o verso 9 diz isso. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que coisa boa é ser governado por alguém que tem estes dois valores cravados no seu próprio coração. Que coisa boa se nós tivéssemos sobre a nação verde e amarela um presidente que amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Nós somos chamados, nas frustrações do nosso governo presente, a depositarmos neste governante eterno as nossas esperanças.
Nós somos chamados a parar de ficar batendo palma e levantando as mãos para este governo terreno, transitório e pequeno, para confiar neste governo que é grande, poderoso e eterno. Deixar as entidades, os anjos, as coisas menores, para agarrar-se a Cristo, o Cristo de Deus, aquele que foi ungido pelo próprio Criador para assumir a posição de governo sobre a criação, é estar do lado certo. Portanto, porque Cristo é superior aos anjos? Porque Ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, porque Ele é digno de adoração. E em terceiro lugar, porque Ele é Rei. Tem um cetro na mão, governa com equidade. Não é um tirano, mas um amoroso, apaixonado pela justiça e que tem ódio pela iniquidade. Aqui somos chamados a olhar para o penúltimo ensino deste texto, versos 10 a 12. Observe comigo. Agora, o autor aos Hebreus diz ainda, quer dizer, ele continua. A sua argumentação é rígida. Ele vem numa toada citando vários textos bíblicos. Precisamente ele já citou no verso 5, 2. No verso 6, 1, isso dá 3. No verso 8 ele citou mais um, 4. No final do verso 8 ele citou outro, 5. 5 textos bíblicos já foram citados. Veja que a fonte da autoridade do autor aos Hebreus não é a sua própria mente. Veja que a fonte da autoridade que ele aqui usa, que ele evoca, é a própria Escritura. Os argumentos que ele usa para dizer aos irmãos, façam as malas de volta para o cristianismo, voltem para Cristo. Os argumentos vêm todos da Escritura. Agora ele diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Estou no verso 10, 11 agora. Eles perceberão, tu, porém, eles perecerão. Vamos ler juntos o verso 11? Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Quem são eles nesse texto? Veja que ele vinha falando a respeito dos anjos. E ele agora nos deu mais uma característica dos anjos. Ora, poderosos é verdade. Ora, vingadores é verdade. Mas agora uma característica que não é assim das mais elogiáveis. Ele disse que os anjos têm prazo de validade. Eles perecerão. Não é assim que vem escrito lá nas suas embalagens na despensa? Perece em data de vencimento. Conserve-se assim assado e vai durar tantos dias, não é assim? Ora, estes perecem. O texto diz que o Senhor lançou os fundamentos da terra, dos céus, são obras das mãos dele. Mas que os céus e a terra vão perecer. E que algo mais vai perecer como os céus e a terra. Algo mais vai perecer, e ele dá um exemplo. Vai perecer como a roupa. É verdade. Quando a gente compra uma roupa, às vezes investe muito recurso. Mas logo, logo a gente vai lavando, e eu não sei você, mas eu procuro preservar aquelas que eu gosto mais. Então eu uso com pouca frequência, porque eu sei o que você também sabe. Quanto mais água e sabão, menos tempo eu vou ter para usá-la. Ela vai ficando desbotada, perde a avidez, o brilho das cores. Então, agora o autor diz que como uma veste o mundo vai envelhecer, os céus, a terra, tudo isso vai ficando velho. Ele vinha falando dos anjos desde o princípio, e ele está nos levando a entender que os anjos também entrarão nesta curva de declínio. Tudo vai mudar, tudo vai perecer, tudo vai recrudescer, tudo vai involuir, mas aquele que se assenta no trono permanecerá o mesmo para todo sempre. O verso 12 termina dizendo, tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Os céus e a terra passarão. As entidades passarão também. Um pouco mais de tempo e os anjos de Deus não terão o que fazer nesta terra, porque o próprio Deus estará aqui na pessoa de Cristo Jesus, quando o novo céu e a nova terra forem instalados. Os demônios, quer dizer Satanás e sua família, não estarão mais aqui. Aprisionados, enjaulados, eternamente estarão condenados. Tudo vai passar.
E quem escolheu ficar ao lado destas entidades, Beatriz, escolheu o lado errado, porque vai passar junto com elas. Escolheu o lado que perde, escolheu o lado que vai dar na derrocada. Mas aqueles que ficarem ao lado do Senhor, aqueles que ficarem com Cristo, estes permanecerão para sempre, porque serão pelo próprio Cristo sustentados. No princípio Jesus já estava, no final ele estará também. Ele foi quem fundou os céus e a terra, estas coisas envelhecerão, ele tornará novas, para que nós possamos desfrutar desta novidade que ele trará. Tudo envelhecerá e terminará, Jesus permanecerá para sempre. Satanás e seus demônios serão destruídos. Ele próprio disse, o Cristo, está registrado em Lucas 10:18, vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele viu a derrocada, ele viu a tragédia, o próprio Deus humilhando essa entidade maligna. Mas ele também viu, João também viu, e nós também veremos, o povo que ficou ao lado de Cristo de pé, no grande e glorioso dia do Senhor. É uma cena maravilhosa de vitória. É uma cena que nos faz pensar sobre o sofrimento do tempo presente e encher o nosso coração de esperança. Porque qualquer um de nós que entrasse numa arena para jogar e soubesse que o resultado no final seria favorável a nós, jogaria com muita alegria. Faria daquele momento uma grande festa. Desfrutaria daquele momento porque saberia que o final era glorioso. Outro dia, conversando a respeito destas coisas, um outro exemplo nos surgiu tão bonito. Que maravilhoso é a gente saber, entrando numa sala para ser entrevistado, que você já está contratado. Ora, a conversa que era para ser tensa e pavorosa, torna-se, na verdade, uma conversa amistosa e alegre. Você agora troca experiências e conta as coisas que de bom aconteceu na sua vida, porque você sabe que o seu nome já está no livro de registro da empresa. Não há o pavor nem a tensão do momento, há a alegria do que virá. Que coisa boa para quem está desempregado arrumar um emprego. Que maravilha é você entrar numa sala de um empregador, entrevistador, sabendo que você já conquistou a vaga. Irmãos, na nossa jornada nós temos passado por dificuldades. Mas você deve sempre se lembrar de que este jogo termina com um placar favorável a nós. Você deve se lembrar que você já tem uma vaga garantida no reino de Cristo Jesus. Que o cetro dele não será levantado para esmagar você, mas será levantado para receber você com alegria e com graça. Você deve descansar na certeza de que os sofrimentos do tempo presente são sofrimentos transitórios. Um pouco mais de tempo e o nosso Senhor acaba com essa agonia. Um pouco mais de tempo e ele vira a página. Ele é superior do que os anjos, fique ao lado dele. Ele é superior às entidades, não o abandone por outra força. Ele é superior a qualquer outro poder que exista espiritual ao nosso redor, porque tudo vai perecer, mas ele permanecerá eternamente. Porque Cristo é superior aos anjos, em primeiro lugar, porque ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, porque ele é digno de adoração. Em terceiro lugar, porque ele é Rei. Em terceiro lugar, porque ele é eterno. Último lugar. Lembre-se, nós somos suscetíveis, nós mudamos de lado, nós mudamos de opinião. Até os anjos mudaram de lado e de opinião, não é verdade? Houve um dia em que aqueles que serviam ao Senhor se rebelaram contra ele, voltaram as costas ao Criador. Isso lhes custou tão caro, mas tão caro, que não existe para eles um plano de redenção, sabia disso? O apóstolo Pedro escreveu na sua carta que os anjos, os que permanecem ao lado de Deus, ficam impressionados ao ver que Deus fez um plano de salvação para nós que viramos a cara para o Senhor, lá no Éden, e o fazemos com muita frequência ainda hoje no nosso coração. Há um plano para nos salvar, mas não há um plano para salvar os anjos que viraram as costas para o Senhor. Eles mudam de lado. Nós também. Ambos estão errando quando desejam mudar de lado. Meus irmãos, quando nós mudamos de lado, quando nós mudamos de opinião, é quando a gente pensa assim: ao invés de estar com o Senhor e com o seu povo hoje, quero estar em outro lugar.
Quero estar num lugar com menos exigências. Quero estar com um povo com menos regras, com menos coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que observar. Quero estar com minha cama. Quero estar com as coisas que me trazem alívio, ainda que transitório. Como o nosso coração é perigoso, não é, irmãos? Como o nosso coração é hábil para trocar coisas eternas por coisas transitórias. Como o nosso coração é rápido para nos fazer pensar que existe sempre um caminho mais fácil. Como o nosso coração nos faz, ao invés de pensar em consertar a estradinha, em tomar um atalho para chegar logo aos nossos objetivos. A grande felicidade, a grande notícia, isto é o Evangelho, é que há um plano de salvação para nós. Se você tomar a decisão de abandonar este caminho agora, o próprio Cristo estará ao seu lado dizendo: vinde bendito de meu Pai. É impressionante a capacidade que Cristo tem, e Deus Pai também, de nos receber de volta. É impressionante a paciência que este Deus tem para nos perdoar. Os anjos caídos cobram um preço muito alto pelos serviços prestados. Eu tenho um tio muito querido. Ele é um homem pentecostal. E um dia ele falou uma coisa para mim, eu era pequeno, mas eu nunca esqueci o que ele falou. Ele disse: Fernando, o diabo dá com a mão e tira com a pá mecânica. Faz sentido isso, não faz? Porque você já deve ter visto gente que serve a essas entidades dar certo em muita coisa, sim ou não? Você já viu eles prosperarem, às vezes, nos caminhos e nas oferendas, coisas que fazem? Eu já vi. Você já viu, às vezes, até via cura, quando uma enfermidade grave é nos altares perdido, é clamada para que seja consertada? Você já viu situações em que a pessoa amada que foi embora volta? O problema é quando chega o boleto. O problema é quando eles cobram a conta. Porque o nosso Deus é o único capaz de atuar em nosso favor com graça. Favor imerecido. Ele dá sem cobrar nada em troca. As entidades cobram alto. Os anjos caídos cobram caro. Morte de animais. Quando nós morávamos em Porto Alegre, era uma cena recorrente. Nós acordávamos cedo e nas praças, aquela mortandade de galinha, de galo, aquela coisa. E eu ficava impressionado, porque onde estão os defensores dos direitos dos animais? O pobre animal amarrado, sangrando, debatendo. Veja, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles veem uma vida valiosa num cãozinho, mas não veem uma vida valiosa naquele monte de animal sofrendo ali numa praça, coisas assim. As pessoas fazem porque querem algo em troca. As entidades malignas dão coisa em troca. A Escritura nos alertou quanto a isso. Não se engane, a Escritura diz. Tem gente que vai ser operador de sinais e maravilhas. Jesus falou, quando eles aparecerem dizendo, eu estou aqui, eu estou acolá, não o siga. Quando eu aparecer, vocês vão saber, Jesus falou. Vai ser como um trovão, não é assim? Eles dizem que falam em nome do Eterno, do Poderoso. Eles dizem que estão com Cristo. Cada vez escolhem um nome diferente. O resultado é que a conta sairá muito cara. Mas ao lado de Cristo é de graça. Você não paga nada. Você apenas coloca no coração, nas mãos dele o seu coração e diz, Senhor, toma conta da minha vida. Guia os meus passos. Guia a minha existência. Tem misericórdia de mim. Você não precisa fazer sacrifícios, nem de animais, nem do seu dinheiro, nem dos seus recursos. Tudo o que você faz e traz é por gratidão, não é por pagamento. Ele não exige pagamento nosso porque sabe que nós somos incapazes de pagar aquilo que nós precisamos. A conta é alta, nós somos baixos. O Senhor vem em nosso favor. Ele é eterno, é imutável. E os versos 13 e 14 diz que ele é vitorioso. Observe isso. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Essa figura é maravilhosa. Eu quero terminar aqui, porque foi onde o autor também terminou.
colocar os inimigos por estrado dos seus pés. É uma figura que na nossa cultura não se fala sobre ela. Então nós temos que entender a mente do autor aos Hebreus e dos ouvintes de Jesus, dos seus discípulos, dos crentes do primeiro século. Era uma cena muito comum que o rei, quando voltasse de uma batalha vitorioso, fizessem para ele uma espécie de banquinho. As mulheres que já foram ali, talvez os homens também, que usaram o nosso berçário, viram que na frente da poltrona tem um banquinho assim para você pôr o pé? Sim? Esta figura era muito recorrente no mundo antigo. Quando o general ou quando o rei voltava vitorioso de uma guerra, ao rei que comandava o exército e aquele general, era dado pelos seus próprios súditos um banquinho daqueles. E o banquinho trazia estampado ao redor, geralmente na madeira com a qual ele era feito, a cena da vitória daquele rei ou do seu exército sobre o exército vencido. Então alguém trazia o banquinho. O rei se assentava em seu trono, colocava o banquinho na frente do rei e ele pisava em cima da cena para dizer: subjuguei estes aqui. Para avisar aos próximos: cuidado antes de se meter comigo. Eu sou desse tipo que esmaga debaixo dos pés qualquer um que se levante contra mim. Agora, o Senhor evoca esta figura e diz: a qual dos anjos, o autor aos Hebreus falou? O Senhor Deus, o Criador, disse: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado, por banquinho debaixo dos teus pés. A qual dos anjos? A resposta é: nenhum. Nenhum anjo vai se assentar à direita de Deus, posição honrosa, reservada aos príncipes. Nenhum anjo ou entidade se assentará ao lado do Senhor e colocará os pés sobre a cena da derrocada dos inimigos do Senhor. Mas Cristo Jesus colocará. E nós estaremos lá, naquele grande e glorioso momento, em que o nosso Senhor Jesus vai pisar o banquinho. E a cena que vai estar estampada é clara: Satanás e seus demônios, a velha serpente do Éden, aquele que nos perseguiu, nos oprimiu, que nos fez mal, que levantou os seus agentes, que levantou as suas forças para nos minar as forças, aqueles que tentaram atrasar a nossa jornada, que nos fizeram tropeçar. Agora estes estão vencidos pelo Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, pelo seu Filho Cristo Jesus, o qual se assenta à sua mão direita e coloca os inimigos por estrado dos seus pés. De que lado você quer estar? Você quer estar ao lado dos que ganham ou dos que perdem? Apostate e esteja ao lado dos que vão perder. As Escrituras nos dizem algo muito importante quanto a isso. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. O Senhor reservou para nós, o seu povo, não para anjos caídos. O Senhor fez com que Cristo Jesus fosse o primeiro a se assentar nesta posição de majestade e glória. E logo, logo, estaremos nós, os próximos, a nos assentar ao lado dele também. Irmão amado, aguente mais um pouco, suporte mais um pouco, siga em frente mais um pouco, não volte atrás, não coloque os pés nos rudimentos antigos, não volte-se para as entidades velhas e perdidas, não coloque a sua confiança em nada, nem ninguém, mais do que neste Cristo, porque ele é vitorioso, é superior aos anjos, é majestoso. A sua majestade é para todo sempre. O seu poder é sobre todas as coisas. A sua supremacia é sobre todas as entidades. Fique do lado dele e você estará do lado certo. Que Deus nos ajude.